Boa noite, meus irmãos. Boa noite, coral. A graça e a paz do Senhor os abençoe, também aos nossos irmãos queridos que nos acompanham remotamente também de onde estão. Nós vamos receber a palavra do Senhor agora na carta de 1 João, no capítulo 2, versos de número 7 a 11, dando sequência à série Tudo Passa, o Amor Permanece, série expositiva do livro de João, o apóstolo, sua primeira carta, no capítulo 2, versos 7 a 11. Nos coloquemos em pé, irmãos, e vamos juntos fazer essa leitura. Primeiro João, capítulo 2, versos 7 a 11, leiamos juntos. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando, e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Senhor, nós temos a Tua palavra aberta diante de nós, e o nosso coração aberto, para receber o alimento espiritual que só o Senhor pode nos dar, por meio da palavra, estando nós sob a ação do Teu Espírito Santo. E é o que lhe pedimos, ó Deus, na mediação da aliança que temos contigo em Jesus. Amém. Pode se assentar, meus queridos. Meus irmãos, ser ou não ser? Eis a questão. Essa é a fala da cena de número 3, da peça de Shakespeare, o príncipe Hamlet, o príncipe da Dinamarca, a tragédia de Hamlet, o príncipe da Dinamarca. Uma peça marcada por traições, por vinganças, coisas típicas daquele tempo, de muitas guerras, de reinos e de traições e confabulações que haviam na época de Shakespeare. E esta é considerada uma das mais famosas frases da literatura mundial. Ser ou não ser, eis a questão. Hamlet, o príncipe, ele estava num dilema existencial. Vale a pena viver, ser, ou é melhor morrer, não ser? Dadas as lutas, as dificuldades que a vida traz, não seria melhor que nós então, ou na época dele, que eles não existissem mais? Vou baixar aqui, porque o pessoal de lá fica com o microfone bem na frente aqui. Meus queridos, nós temos também um dilema cristão aqui nesta passagem bíblica. No verso de número 9, há um dilema proposto que também tem relação com a vida e com a morte. E a palavra de Deus nos diz então no verso 9, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. E o dilema proposto aqui diante de nós é o seguinte: é possível ser um verdadeiro cristão e não amar o próximo? Essa passagem trata disso, e ela vai ser, para cada um de nós aqui, uma pedra no sapato, porque esse tema e esse desafio do cristianismo é por demais elevado para qualquer um de nós. Se não me engano, foi C.S. Lewis que falou que esse tema é maravilhoso, o tema do amor é maravilhoso, o tema do perdão é maravilhoso, desde que a gente não precise colocar ele em prática, porque aí já torna-se extremamente desconfortável. O apóstolo João, meus queridos, ele escreve num contexto religioso muito específico ali para a região, para os crentes da religião de Éfeso, onde ele havia sido pastor. E ele diz que alguns membros da igreja saíram da igreja, não estavam mais no meio deles, e agora estavam agindo como verdadeiros anticristos, como opositores da fé cristã, e basicamente eles estavam agora ensinando mentiras, enganando o povo de Deus,
tanto na área da doutrina quanto da prática cristã. Na área da doutrina, eles estavam questionando a pessoa de Jesus Cristo, atacando o ensino bíblico sobre a pessoa de Cristo. E na área da ética, o pior dos problemas que eles apresentavam na visão de João era exatamente a falta de amor entre os irmãos. John Stott fala do nome, inclusive, do principal líder que havia ali na cidade. Há registros históricos extra-bíblicos daquela época, daquele tempo, e o nome desse cidadão era Cerinto. Ele era considerado um gnóstico, alguém que defendia aquele tipo de ideias, morava ali em Éfeso, e ele estava causando toda aquela confusão. E quando a gente lê a carta de João, nós vamos perceber que várias vezes João vai usar a seguinte expressão: se dissermos, aquele que diz, se alguém disser. Eu contei pelo menos 9 vezes essas expressões aparecem na carta de João. E por que é que João está sendo tão enfático? As repetições na Bíblia não são por acaso, meus irmãos. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Cada palavra, cada frase se encaixa como um verdadeiro mosaico de pedras preciosas colocadas ali pelo Espírito Santo. Todas têm sua razão de ser. E a razão de ser dessas repetições aqui era que estava vendo da parte destes que saíram da igreja muita profissão de fé e pouca realidade da fé. Fácil falar, mas na hora em que a vida deles era colocada sob os holofotes da palavra de Deus, ficava evidente que não correspondia à fé que eles professavam no cristianismo e à prática que eles estavam demonstrando. O ponto então, meus irmãos, é que não basta dizermos que somos cristãos. É preciso que as evidências da nossa fé corroborem, confirmem essa nossa profissão de fé. E nós vamos encontrar na carta de 1 João vários testes, verificadores da autenticidade da fé cristã. E nesta passagem em particular nós temos um desses testes, que nós podemos chamar de o teste relacional, ou o teste social, aquele teste que tem a ver com o nosso relacionamento com o nosso próximo, especialmente os irmãos em Cristo. A palavra irmãos, em tão poucos versículos aqui, vai aparecer várias vezes, 4 ou 5 vezes. O foco e a preocupação de João na época que o Espírito quer trazer para nós é a respeito do nosso relacionamento aqui, entre nós, irmãos em Cristo, que se reflete também nas relações da família, e nas relações acadêmicas, relações profissionais, de um modo geral. Portanto, meus irmãos, João, ele escreve o que escreve, muito mais do que para debater com esses falsos crentes e falsos mestres, com a preocupação de proteger e de orientar o seu rebanho. E esse é o nosso intento aqui hoje também, que a palavra de Deus possa proteger cada um dos irmãos aqui de desvios nas áreas que vamos abordar aqui e possa orientá-los a viver de maneira agradável a Deus. Por isso, meus irmãos, nós podemos, à luz do dilema lá de Hamlet, mas agora no dilema aqui cristão daquela época que vale para os nossos dias, podemos pensar na seguinte mensagem: amar ou não amar? Eis a questão, eis o teste. Eis o teste que evidencia o nosso relacionamento com Deus, se amamos ou não amamos os nossos irmãos. E a pergunta então que decorre disso é como que o nosso relacionamento com Deus vai afetar o nosso relacionamento uns com os outros. A passagem ela é muito esclarecedora a esse respeito. E nós vamos destacar aqui apenas 2 maneiras como nós somos afetados pelo nosso relacionamento com Deus quando vamos nos relacionar uns com os outros. Irmãos na fé, marido e mulher, pais e filhos, irmãos, amigos, como o nosso relacionamento com Deus deve afetar e influenciar esses nossos demais relacionamentos. E isso acontece de 2 maneiras. A primeira delas, a experiência pessoal do amor de Deus nos transforma. Isso fica muito evidente em toda a carta de João. E nesta passagem de hoje não é diferente disso. A experiência pessoal do amor de Deus nos transforma. Quando nós estudamos no seminário, e hoje em dia estudar teologia não é privilégio apenas dos pastores, né? Muitos irmãos estão fazendo cursos EAD de teologia, assistindo vídeos, né? Tem gente aí que já assistiu toda a série de vídeos de Augusto Nicodemos. Parabéns, você já fez isso, tá? E é por causa de instruções assim que nós temos recebido muitos irmãos vindos de outras denominações,
porque começa a estudar a Bíblia, a teologia reformada, e há um capítulo da teologia reformada que a gente chama de teologia própria, ou teologia propriamente dita. É aquele capítulo que não vai falar da igreja, não vai falar da escatologia, não vai falar dos sacramentos ou da igreja, vai falar de Deus propriamente, de quem é Deus, quais são os atributos de Deus. E por que eu menciono isso? Porque quando eu estava lendo essa carta, me chamou a atenção a quantidade de referências que há na carta de 1 João, falando dos atributos do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Eu não sei quem gosta mais de números, se o pastor Francisco ou eu, mas vamos lá, então, competindo com ele na numerologia. Mas nós temos aqui nessa carta 44 versículos, fazendo 43 referências à Trindade. Se você quer fazer um curso de teologia própria, leia a carta de 1 João e faça como eu fiz. Eu criei uma tabelinha e falei, sobre o Deus Pai, Deus é isso, Deus é aquilo, e o versículo na frente. Depois sobre o Deus Filho, e você vai se encantar com aquilo que João nos revela sobre o Deus Pai. E há um versículo em particular que eu destaco aqui para os irmãos, inclusive queria convidar você a ficar com a Bíblia aberta, porque nós vamos fazer um passeio bíblico aqui, a moda antiga, aquela em que o pastor, o professor de escola dominical pedia para ir conferindo na Bíblia. A gente está meio mal acostumado, né, com a projeção, mas vamos tentar caminhar um pouquinho a moda antiga aqui hoje também, tá? Mas nós temos aqui um versículo em particular que faz referência à Trindade, que explicitamente faz menção à Trindade em 1 João 5,7. 1 João 5,7. Vamos ler juntos? 1 João 5,7. Leamos. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Não tem a palavra Trindade na Bíblia, mas ensinos sobre a Trindade são abundantes, e esta é uma das passagens. Mas eu quero agora destacar algumas coisas da teologia própria a respeito de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que vão influenciar o nosso relacionamento com o próximo. Atributos de Deus, que falam de quem Deus é, do que Deus faz. Por exemplo, 1 João 1,5 diz que em Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Localizou aí? Me acompanhe. 1 João 1,7 diz que Deus está na luz. Não vou ler todo o versículo. 1 João 2,15. 1 João 2,15 fala do amor do Pai. Essa é uma revelação muito importante na Bíblia, que o Pai é amor. Essa é uma das provas da Trindade, porque se o Pai, sendo amor, fosse uma única pessoa, a quem ele teria amado durante toda a eternidade? Deus teria que ter criado o Filho, teria que ter criado o mundo para satisfazer sua necessidade de amar. O fato de que Deus é amor prova a Trindade, a paternidade eterna de Deus em relação ao Filho. Capítulo 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Aqui nós aprendemos que, além de Deus ter um grande amor, Ele dirige esse amor a nós. E a característica do amor é essa, meus irmãos. Ele não é voltado para si mesmo. A pessoa que ama, ela está sempre abstraindo-se das suas necessidades em primeiro lugar e pensando no outro. 1 João 4,8, um versículo querido do povo de Deus. Deus é amor. 1 João 4,16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Em resumo, Deus se revelou, meus irmãos, revelou quem Ele é, e ao se revelar a nós, Ele se revela como um Deus que é luz, que está na luz, um Deus que não é marcado por maldade, mas um Deus que é amoroso, infinito amor. E a carta de 1 João ainda vai nos dizer sobre o amor de Deus, de dois presentes que Deus nos deu, porque Ele nos ama com tamanho amor assim. O primeiro presente, 1 João 4,9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Olha o amor de Deus se expressando. Deus enviando o seu Filho unigênito, faz ecoar 1 João 3,16, afinal é o mesmo autor. E também temos um segundo presente em 1 João 4 ainda, verso 13. Veja no verso 13: nisto
conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. O Pai nos dá o Filho para morrer na cruz por nós, e o Pai nos dá o Filho para nós vivermos de acordo com a vontade do Pai, para não ficarmos órfãos aqui na ausência de Jesus Cristo, para ser o nosso Consolador, o nosso Mestre, aquele que nos capacita com dons espirituais. E o verso 14 repete a ideia: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Meus irmãos, a partir desses ensinamentos da teologia própria, nós podemos refletir que Deus nos deu, ao nos dar seu Filho unigênito, nos deu a prova máxima do seu amor. Esse amor de Deus foi sacrificial, porque Ele deu para morrer numa cruz, o seu Filho. Esse amor de Deus foi custoso, porque o perdão que Deus nos deu custou caríssimo. Deus não nos deu as sobras, mas Ele nos deu o seu bem mais precioso, o seu Filho, para comprar esse perdão para nós. O amor de Deus, portanto, foi perdoador, reconciliador. Uma vez perdoados, perdoados para sempre. Essa semana eu assisti um vídeo curtinho de um sacerdote que estava fazendo uma prédica, e ele então falava de um ensinamento que nós não abraçamos na nossa igreja, na igreja reformada, de um personagem histórico que tinha vivido a sua vida todinha dentro da vontade de Deus, mas no final da vida ele caiu no pecado mortal do adultério e foi condenado ao inferno. E aí o sacerdote complementa dizendo: por isso não caia no pecado mortal, porque senão você pode ter vivido a sua vida toda certinho e na hora H você vai ser deixado para trás ou vai ser colocado no inferno. Esse não é o ensinamento da Bíblia. A palavra de Deus nos ensina que uma vez que o amor de Deus é perdoador e reconciliador, e uma vez perdoado, perdoados para sempre. Isso não é licença para pecar, né? Pelo contrário, mas isso nos dá segurança. Esse amor de Deus por nós, nós sabemos, foi imerecido. Nós éramos até outro dia rebeldes e inimigos de Deus, e ainda temos um certo ranço aqui, traços de rebeldia no nosso coração, e o Senhor nos deu do seu amor de maneira imerecida. E esse amor, meus queridos, foi transformador. Nós estávamos espiritualmente mortos, moralmente mortos, e nós somos vivificados por causa deste amor de Deus. E quando recebemos essa segunda dádiva do Espírito Santo de Deus, mais uma vez percebemos como esse amor foi gracioso, porque o padrão de Deus para nós, da lei de Deus, é muito elevado, contraria a nossa natureza humana caída, e Deus nos dá o seu Espírito Santo para nos fazer novas criaturas e nos capacitar a atingir esse padrão ideal, esse padrão ideal que a palavra de Deus propõe para nós. Portanto, meus irmãos, o relacionamento de Deus conosco, ele nos impacta, porque ele transforma a nossa vida. Quando nós temos a experiência desse amor de Deus, você sabe o que eu estou falando? Se você já é um crente nascido de novo, se você já teve seus pecados perdoados, se você tem convicção de que é uma nova criatura, você conhece esse amor transformador de Deus. E aí nós voltamos então ao dilema da carta de 1 João. Se dissermos, aquele que diz, se alguém disser, como é que alguém pode dizer que conhece a esse Deus triuno? Preste atenção nisso. Como alguém pode dizer que conhece esse Deus triuno, esse Deus que é amor, que fez tudo isso por nós e em nós, com tamanhos atributos de amor, de verdade, de bondade? Como é que alguém pode dizer que experimentou esse amor revelado em Cristo? Como alguém pode dizer que tem o Espírito Santo? Como alguém pode dizer que está na luz, que não vive mais em trevas espirituais? Como alguém pode dizer que não vive mais nas sombras, longe de Deus? Como alguém pode dizer que enxerga com clareza e não amar o seu irmão? Esse é o teste. Aquele que está na luz, que experimentou o amor de Deus e foi transformado pelo amor de Deus, ele vai ter uma abordagem, uma atitude diferente em relação às pessoas que o ofendem. Aquele que diz em 1 João 2,4, eu o conheço, não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. O Espírito Santo tem liberdade para nos chamar de mentirosos, não é verdade? Está aqui. Se nós dissermos que porque somos presbiterianos, membros de uma igreja, porque
cantamos, lideramos, fazemos e acontecemos, mas nós não praticamos o amor entre nós, o amor fraternal, há que se refletir sobre esta acusação que o Espírito Santo faz. Mentira, mentiroso. Neste capítulo, nesta passagem de hoje, no verso 9, capítulo 2, verso 9, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Portanto, meus irmãos, a reflexão e o desafio que essa passagem incômoda nos faz, mas ela traz um incômodo restaurador, curador, transformador, é que nós temos que pensar se de fato conhecemos a Deus e podemos ter a resposta para isso, analisando como estão hoje os nossos relacionamentos. Como estão hoje os nossos relacionamentos em casa, marido e mulher, com os pais, com os filhos, entre os irmãos da igreja. Aqui, meus queridos, nós temos um mandamento da palavra de Deus. O texto começa dizendo, em 1 João 2, 7 a 11, no versículo de número 7, amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. O mandamento antigo é aquele lá de Levíticos, onde Deus ensina por meio de Moisés: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E no verso 8, paradoxalmente, fala que ele escreve um novo mandamento, mas ele falou que não era novo e agora está dizendo que é novo. Ele faz referência às duas ocorrências deste ensino na Bíblia: Levíticos, o mandamento antigo, e a palavra de Jesus que diz: agora eu trago um novo mandamento, que vos ameis não mais como a si próprios, mas vos ameis como eu vos amei. Jesus coloca num outro nível a exigência do amor fraternal. Meus queridos, esse é o dilema: amar ou não amar, vivermos como filhos de Deus ou como mentirosos, conforme 2:10, ou melhor 4:20, ou como assassinos. Outra acusação do Espírito Santo àqueles que dizem, mas não vivem assim, no capítulo 3, verso 15. Portanto, só podemos dizer que nós estamos no caminho, que nós estamos na luz, que nós conhecemos a Deus, se nós amamos o nosso próximo. Francis Schaeffer, escrevendo um livro para a igreja do final do século XX, ele disse uma vez o seguinte: apenas com essa marca o mundo pode saber que os cristãos são de fato cristãos. E complementando, ele diz: mas é também pelo amor que os cristãos podem saber que são cristãos. Olha no espelho da palavra de Deus agora. Olhemos, cada um de nós, no espelho da palavra de Deus, como nós temos lidado com ressentimentos, amarguras e ofensas. Ao responder isso, nós vamos ter a segurança, pela graça e pela misericórdia de Deus, que de fato somos cristãos, se nós temos amado os nossos irmãos. John Stott também, a esse respeito, ele disse: o nosso amor ou ódio não apenas revelam se nós estamos na luz ou nas trevas, mas também alimentam a luz e as trevas nas quais nós já estamos. Então é tanto um teste, quanto uma fonte para a luz ou para as trevas onde nós nos encontramos. Amar ou não amar, irmãos? Eis a questão, eis o teste que evidencia o nosso relacionamento com Deus. E assim, o nosso relacionamento com Deus vai influenciando os nossos relacionamentos horizontais, porque a experiência desse amor transforma a nossa vida, e a partir dessa transformação, nós vamos nos relacionar de modo diferente uns com os outros. Mas a experiência pessoal do amor de Deus não apenas nos transforma, mas ela nos ensina. E é sobre isso que nós queríamos complementar a palavra dessa noite. Vamos ser um pouco mais práticos aqui. Na mensagem de domingo passado, o pastor Marcos Alexandre abordou a questão dos mandamentos de Deus. João tem essa preocupação, ele fala que quem ama o Senhor guarda os seus mandamentos. Na passagem de hoje, o Espírito Santo houve por bem especificar um pouco mais. Ok, de todos os mandamentos, vamos pegar aquele que resume todos, o amor ao próximo. E agora, nessa progressão do maior para o menor, nós vamos especificar um pouco ainda mais. Obedecer os mandamentos de um modo geral, amar de um modo geral e agora, perdoar o próximo.
Vamos falar de perdão, irmãos? Esse tema que é tão bonito, tão enaltecido, mas tão desconfortável quando chega a nossa vez de perdoar. A palavra de Deus, meus irmãos, nos ensina que enquanto o amor ele é voltado para o outro, em benefício do outro, o egoísmo, o ressentimento se fecha em si mesmo. Nós vivemos, meus queridos, uma realidade em que os conflitos são inevitáveis. Quando nós tivermos problemas de relacionamento na igreja, em casa, no trabalho, a gente não deveria se surpreender. Somos pecadores, é um mundo caído, vai acontecer mesmo. Mas como é que nós vamos lidar com isso? Como é que nós vamos lidar com os atritos, com as mágoas, com as feridas, vivendo num mundo devastado pelo mal, como o mundo em que nós vivemos? Meus irmãos, nós temos este teste prático do perdão. E eu queria propor que você fizesse esse teste agora. Eu, você e cada um de nós. A primeira parte do teste é a seguinte: você já decidiu perdoar a todo ofensor e qualquer ofensa que for cometida contra você? Perdão, meus queridos, não é sentimento, perdão é decisão. Você não precisa sentir amor pela pessoa que te ofendeu, você não precisa sentir alegria, prazer nisso, mas perdão é uma decisão. E os conselheiros bíblicos, temos muito bons conselheiros bíblicos hoje em dia, muito boa literatura a esse respeito, nos ensinam, meus queridos, que o perdão ele é uma atitude interior. Nós temos que antecipadamente decidir e nos comprometer a perdoar qualquer pessoa e qualquer tipo de ofensa que for cometido contra nós. Essa é uma decisão pessoal, é uma decisão incondicional. E os conselheiros chamam isso de pré-perdão. É o perdão prévio, que vem antes da transação propriamente do perdão. Antes do perdão oficial, antes de tratar com a pessoa, nós tratamos nós e Deus, o nosso coração e Deus. A alternativa, para quem não toma essa decisão, sabe qual é? Guardar amargura no coração, por muito tempo. E deixá-la ali cozinhando, bom tempo. E deixá-la ali azedando sua alma e seus relacionamentos. Francis Schaeffer também, ele dizia que nós devemos ter um espírito perdoador, antes mesmo de a outra pessoa expressar arrependimento pelos seus erros. Pré-perdão, esse é o primeiro nível do perdão, é o nível da obediência ao mandamento de Deus. No verso de número 7 do capítulo 2, quero reiterar este ensinamento como sendo um mandamento de Deus. Pode projetar, por favor. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. É mandamento, meus irmãos. É uma coisa sua com Deus. Quem decidir guardar amargura no coração, e o apóstolo Paulo, inclusive, ele dá uma chamada nos maridos, em Colossenses 3,19, dizendo: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Guardar a amargura no coração, meus irmãos, é arrogar para si o direito que é de Deus, da vingança. E, portanto, nós somos desafiados pela palavra do Senhor a perdoar incondicionalmente no coração qualquer ofensa e qualquer pessoa. Jesus disse isso quando Pedro lhe perguntou: Senhor, quantas vezes a gente perdoa alguém? Jesus respondeu: 70 vezes 7. Ou Jesus ensinando sobre a oração, ele disse: quando estiverdes orando, Marcos 11, 25, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Essa é a fase, portanto, meus irmãos, do pré-perdão. E nós deveríamos também, meus queridos, ter a capacidade de relevar coisas menores. Se toda ofensa e qualquer coisa que chegar, nós ficarmos com uma casquinha de ovo cheia de melindres, a vida vai se tornar um inferno, os relacionamentos vão ser impossíveis. A coisa que a gente deveria deixar passar. A palavra de Deus diz que o amor cobre multidão de pecados. Agora, aquele pecado, aquela ofensa que não puder ser coberto, então nós temos que partir para procurar a reconciliação de acordo com a palavra de Deus. Mas eu pergunto também, ainda nesse teste, e a última parte dele é: você está disposto a colocar em prática, meus irmãos, o tema do amor ao próximo? Você está disposto a arcar com o custo do seu perdão, de você conceder o perdão?
O princípio aqui, meus irmãos, é que perdoar custa caro. Não custou para Jesus, para Deus? O perdão que você recebeu, que eu recebi de Deus, custou caro. Não ache você que vai ser fácil, que vai ser um passeio, que vai ser tranquilo, que não vai doer. Vai doer lá no seu ego, e é isso mesmo, tem que tomar a cruz, morrer para o seu ego e fazer a vontade de Deus. E esta disposição de perdoar, então, meus irmãos, é aquela que Efésios 4:32 nos diz: antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Como? Deus, em Cristo, nos perdoou. Assim também nós devemos perdoar, pagando o custo. E sabe como é que paga esse custo, meus irmãos? Da mesma maneira que Deus fez conosco. Deus nos perdoou na eternidade. Ele assumiu que iria nos perdoar, mas nós só experimentamos o seu perdão e o nosso relacionamento só veio a ser reconciliado com Ele quando nós nos arrependemos e confessamos. Então, nos nossos relacionamentos horizontais, a gente decide perdoar para a gente ficar em paz com Deus, mas a comunhão com o nosso irmão só vai ser restaurada depois da gente relevar a multidão de pecados, ou depois da gente sentar e se acertar, ou de nos acertarmos uns com os outros. E nessa hora, então, o perdão, que é uma decisão, assume a forma de uma promessa tríplice. Guarde isso, porque isso é muito importante. 3 promessas, ou 3 partes de uma promessa. A primeira parte é: eu prometo não pensar mais sobre a ofensa. A segunda parte é: eu não vou falar mais da sua ofensa com as outras pessoas, com terceiros. E a terceira parte é: eu não vou mais acusar você, eu não vou usar mais a ofensa contra você, porque já foi pago. Mas para que isso aconteça, meus queridos, nós temos que sentar, conversar. Quem ofendeu deve confessar, com sinceridade e tristeza no coração: eu ofendi você, você pode me perdoar? E quando nós, então, não é pedir desculpa e nem é desculpar, é pedir perdão e é perdoar. Porque às vezes quando a gente fala, eu te desculpo, mas lá no fundo fica amargo, o relacionamento nunca mais é a mesma coisa. Esse não é o perdão do Evangelho. O perdão do Evangelho promete essas 3 coisas. Eu não vou mais pensar sobre o que você fez, eu não vou falar mais do que você fez com os outros, e eu não vou permitir que essa ofensa atrapalhe mais o nosso relacionamento. Eu te perdoo. Como seria bom se os casais aprendessem a fazer isso? Se os irmãos na igreja, se os nossos relacionamentos, de um modo geral, praticassem isso. Um certo conselheiro bíblico disse a esse respeito que para perdoar de verdade, nós temos que abandonar completamente a ofensa. E é assim que Deus faz, meus irmãos. No livro de Hebreus, o autor nos diz sobre a atitude de Deus para conosco. Também, Hebreus 10, 17 e 18. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. O que o Senhor faz conosco, meus irmãos, Ele não esquece. Deus não está dizendo que eu vou esquecer, Ele está dizendo eu não vou lembrar. Esquecer é uma coisa passiva, acontece, né? Por falar em idade, isso acontece muito com certa idade. É uma coisa que você não controla. Agora, não lembrar é uma coisa que você controla. O não lembrar é isso. Eu não vou, quando vier, eu vou recusar o pensamento, não vou agasalhar esse pensamento. Não vou jogar isso contra você porque está pago. É assim que Deus faz e é assim que nós também somos chamados a fazer, meus irmãos. Thomas Watson, um ministro presbiteriano que de vez em quando a gente menciona aqui, ministro puritano do século XVII, ele diz: quando o verdadeiro perdão do Evangelho é concedido, nós queremos o bem do inimigo, não nos alegramos com o mal na sua vida, buscamos a reconciliação e buscamos maneiras de servi-lo. Uma coisa é a gente ouvir isso, a outra é sair daqui para colocar na prática. Só tem um jeito, se você estiver na luz. Se você estiver na luz, se você estiver bebendo na fonte de amor, de humildade e de perdão. Só quem está na luz é capaz de colocar isso em prática. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor dentro de alguns instantes, a ceia que aponta para a unidade do povo de Deus com o Senhor da igreja. E ao longo da ceia, eu quero convidar você a refletir se você tem amado ou não o seu irmão.
se há perdão que você precisa conceder para limpar sua alma da amargura, se há relacionamentos que precisam ser tratados para haver reconciliação, e que o Senhor possa dar graça para você. A graça que nós recebemos deve ser concedida. A graça que nós inalamos deve ser exalada. A graça que nós adquirimos deve ser distribuída. Amém, irmãos? Vamos mais uma vez, na sequência do nosso culto.